A Bíblia nos diz que naquele grande último dia, o Senhor Jesus vai se sentar num grande trono branco, um trono que vai ter a atenção de todos. Não adianta você olhar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, que o trono vai chamar a atenção do olhar de todos. E diante daquele trono estarão reunidas todas as almas que já existiram nesse mundo. Todo ser humano, do primeiro, de Adão, até o último homem a morrer, estarão reunidos diante desse trono. À direita do Senhor estarão aqueles que foram salvos, que foram remidos, que passaram pelo arrebatamento, que passaram pelo tribunal de Cristo, foram julgados segundo as suas obras e receberam a recompensa do que fizeram pelo reino de Deus enquanto estiveram aqui na terra. Eles comparecerão do lado esquerdo, não para ser julgado, mas para assistir ao grande julgamento. E do lado esquerdo estarão todos aqueles que já estão sentenciados, mas que vão receber o julgamento de tudo aquilo que fez. Cada um na proporção do seu pecado, da sua culpa e do seu conhecimento, porque Deus é perfeitamente justo. Aquele que morreu na ignorância, desprezou Jesus Cristo, ele vai ser punido. Mas aquele que conheceu, sabia o que estava fazendo e ainda assim viveu na prática do pecado, a Bíblia diz que o peso dele, a punição dele será bem maior, bem mais rigorosa. Porque o grande pecado que não tem perdão é você não aceitar Jesus como seu Salvador, é você não reconhecer o sacrifício do Calvário. O resto, qualquer pecado que você possa cometer, tem perdão se você se arrepender enquanto você está vivo. Aquelas pessoas que estarão à esquerda são pessoas que nunca tiveram compromisso com Jesus, nunca se importaram quando ouviram falar do Evangelho. Por isso a importância da igreja em ir e pregar o Evangelho a toda criatura, diz a palavra. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado, e esses estarão à esquerda do trono branco. E naquele dia, Jesus vai dar a sentença de um por um. Eu imagino que vai ser um julgamento grande, muito grande, alma por alma, comparecendo diante do Senhor. E os livros serão abertos. O livro dos feitos, diz o livro do Apocalipse. Tudo que você faz, pensa e fala é anotado no céu. É escrito num livro chamado Livro dos Feitos. Daquilo que cada um faz é anotado. E Jesus, sentado no seu trono, vai abrir aquele livro e vai mostrar para todos que estão ali em pé tudo o que você fez desde o dia que você nasceu até o dia que você morreu. Os teus segredos mais profundos, as tuas intimidades, tudo aquilo que você fez será exposto. A Bíblia fala que aquilo que foi feito no escondido do quarto será revelado no telhado. Vai ser um dia de vergonha e de terror. As pessoas que estão ali à esquerda sabem que estão condenadas, porque elas saíram do inferno. Quando Jesus estiver sentado no trono branco, as almas que hoje estão no lugar chamado Hades, que é o inferno, elas serão tiradas do Hades e levadas para a presença de Jesus. Hoje, quando você morre, ou você não, a pessoa que morre sem Jesus, ela não vai diretamente para o lago de fogo, ela vai para um lugar chamado Hades, que é um lugar de tormento, de dor, um lugar horrível, é a antessala do inferno, e vai ficar lá até o dia do julgamento. No dia do julgamento, a Bíblia diz que o mar devolverá os seus mortos, a terra devolverá os seus mortos, e o inferno devolverá os seus mortos, para que todos compareçam diante do Senhor. E ali vai ser um julgamento, um dia de terror, alma por alma, um por um. Assim como o homem não teve pressa de aceitar Jesus, não se importou com o sacrifício da cruz e viveu a sua vida do jeito que quis, Jesus também não vai ter pressa de julgar ninguém. Ele vai ser perfeitamente justo. Vai julgar um por um e após o julgamento, cada alma que receber a tua sentença de condenação vai entender que Jesus está sendo justo, que está sendo perfeito e que ele é merecedor daquela condenação. Ninguém vai entrar no inferno dizendo Jesus foi rigoroso comigo, Jesus foi injusto comigo. As pessoas reconhecerão que são culpadas e que são merecedores daquela punição eterna. Então, alma por alma será julgada. E depois que o último for julgado, a Bíblia diz que os anjos pegarão aquelas pessoas e eles lançarão da presença do Senhor
para o lago que arde com fogo e enxofre. Ali começará uma eternidade para essas pessoas. E lá, nesse lago de fogo, naquela hora, já estarão o anticristo, o falso profeta e o diabo. Já estarão lá, eles serão as primeiras pessoas a herdarem essa nova mansão, vamos dizer assim, essa nova casa de horror, que é o lago de fogo eterno. E os homens perdidos, as almas perdidas, serão lançados lá. Os dias vão se passar lentamente, porque na verdade não vai se passar, o tempo lá fica parado, é uma noite eterna. E as pessoas vão gritar, vão urrar, vão gemer, vão tremer pedindo clemência, vão pedir para ser exterminada por causa do sofrimento. Mas o tempo da graça terá terminado. Por isso a igreja prega tanto, por isso a igreja orienta tanto da importância de aceitar Jesus. E muita gente despreza. Enquanto você está ouvindo esse vídeo, querido amigo e querida amiga, tem milhões de almas no Hades, no inferno, que daria tudo para voltar e ter a oportunidade que você está tendo, mas elas não podem mais, porque o tempo dela terminou. A Bíblia diz, enquanto estamos nos dias chamado hoje, ouça a voz do Espírito Santo, porque depois que você morrer, segue seu juízo. E essas pessoas que estão lá, ela daria tudo para voltar e ter a oportunidade. E elas estão perguntando, meu Deus, quantas oportunidades eu tive, quantas mensagens eu ouvi, mas eu não acreditei, eu desprezei, eu nem acreditava na existência de Deus. E agora estou aqui. Porque todos os ateus que não acreditavam em Deus, que não acreditavam em Deus, nessa hora, eles acreditam piamente, estão pedindo, suplicando para voltar e ter uma outra oportunidade, mas não pode, porque o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Depois disso, que as pessoas saíram do trono branco, elas serão jogadas de volta no inferno, nesse lugar chamado Hades, que é um horror, e esse inferno será jogado dentro do lago de fogo. Aí começa o suplício eterno. Os tempos vão passando, 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 e na verdade o tempo está parado. É uma eternidade que o tempo não passa. E cada segundo que passa, vamos dizer assim, segundo que passa, as pessoas vão se sentindo mais desprezível, mais nojenta de si mesmo. As pessoas vão sentir vergonha, cada vez mais envergonhadas, vão sentir culpadas, vão sentir rejeitadas, vão sentir que não são merecedoras. O lugar é um lugar de dor, o inferno é um lugar de dor, de tormento, de fogo, de enxofre, de vermes, mas é um lugar também de culpa, de vergonha, de dor que não termina. Aí tu pergunta, qual corpo vai aguentar uma coisa dessa? O nosso corpo não. Mas assim como Jesus tem um corpo semelhante ao dele, para aqueles que hão de herdar a salvação, um corpo que vive eternamente, que não adoece, que não envelhece, que não chora, que não sabe o que é tristeza, que não sabe o que é dor, mas só tem vida e alegria, porque a palavra de Deus diz que diante do Senhor até a tristeza falta de alegria. O oposto também é verdadeiro. Os perdidos também receberão um corpo que vai herdar todo o sofrimento, mas não vai ser possível ser destruído pelo fogo. Ele vai sentir a dor do fogo, mas não vai ser destruído pelo fogo, que é um corpo preparado para aquilo. A eternidade dessas pessoas vai ser difícil, vai ser complicada, porque elas vão perguntar, meu Deus, até quando eu vou estar aqui? E elas mesmas vão gritar dentro de si, é para sempre, não tem fim, porque eu perdi a oportunidade enquanto estava na terra. Isso vai levar essas pessoas ao tormento. Porque aqui no mundo, quando você tem um problema, uma pessoa tem um problema em depressão, muita gente, infelizmente, tira a sua própria vida para se livrar daquele problema. Como se fosse possível que ela vai sair, vai para o outro lado, carregando o mesmo problema, ainda vai ter o problema do inferno. Mas lá, nem se matar a pessoa vai poder, porque ela já está morta. Mesmo estando viva, ela está morta. O inferno, meu querido, ela é uma realidade. Ele existe. O lago de fogo não tem ninguém morando lá ainda, mas ele está preparado. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas como o homem se desviou de Deus e preferiu fazer a vontade do diabo, o homem também será lançado lá. O homem que se rebelou contra Cristo. Querido, se o sacrifício da cruz do Calvário não impactou, não mudou e não transformou a sua vida, peça a Deus para você não morrer agora. Porque se você morrer nessa situação, o teu destino é o lago de fogo. Mas Jesus não quer que você vá para lá. Ele está te dando tempo para que você se arrependa. O céu é o oposto do inferno. No céu,
a prazer, a alegria, a vida, a motivação. O céu não vai ter rotina. O céu não é um monte de pessoas vestidas de branco, tocando harpa, sentada na nuvem. Não. O céu é uma cidade onde você vai viver para sempre, vai construir, vai trabalhar e não vai ter cansaço. Você vai viver uma vida diferenciada. Sabe quando você planeja uma grande viagem para fora do país, uma cidade que você ama, que você quer estar lá e conhecer coisas novas, culturas novas, coisas diferentes? O céu é melhor, a sensação é melhor dessa viagem, só que não vai ser uma viagem, vai ser uma volta para casa. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o ouvido não ouviu, os olhos não viu e não subiu ao entendimento. É aquilo que Deus tem preparado para cada um daqueles que aceitam Jesus, que aceitam o sacrifício do Calvário. O inferno, querido, é uma realidade. Muita gente não crê, ou muita gente está dentro da igreja e não se importa com isso, até que a morte bata na sua porta. Aí ele vai se juntar àqueles que estão lá gritando: meu Deus, por que eu não acreditei? Por que eu não me santifiquei? Por que eu não busquei a servir Jesus com verdade? Por que eu fui apenas um religioso e não um convertido? Por que eu não fui luz do mundo? Por que eu não fui sal da terra? Por que eu não convidei Jesus para fazer parte da minha vida, ser o meu Senhor, pedir perdão pelos meus pecados, para que Ele me purificasse e escrevesse o meu nome no livro da vida? Esse vai ser o choro eterno dessas almas. Vão se lamentar, vão chorar. A Bíblia diz que lá haverá pranto e ranger de dentes. Tem noção do que é isso? É uma noite eterna. E eterno, meu querido, não é só 1 trilhão de anos, não. Eterno, eterno, é para sempre. Mas você pode evitar isso. Basta você confessar Jesus como teu Salvador, pedir a Ele que perdoe os teus pecados, colocar nele, somente nele, a tua fé, porque foi só Ele que morreu e ressuscitou por você, e passar a viver nesse mundo compromissado com Deus, fazendo a diferença, unido com o povo de Deus. Há salvação para você se você crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você crê, você põe em prática aquilo que crê. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E você tem que ter comunhão com Deus. Viver nesse mundo fazendo a diferença, sabendo que aqui você é um peregrino. Está aqui de passagem. Em breve você vai sair para o inferno ou para o céu, dependendo da importância que você deu ou não o sacrifício do Calvário. Esse dia do juízo vai chegar. Muita gente não prega mais sobre isso, mas ele vai chegar. E se a morte bater na tua porta hoje, querido, o que vai ser da tua alma? É hora, é tempo, é dia, é momento de você começar a se preocupar com isso, porque a morte é especialista em nos fazer surpresa. Ela nunca diz quando vem, mas quando ela vem, ela não volta de mãos vazias, ela não aceita acordo nem negociação. Ela vai te levar, estando você preparado ou não. É tempo de acordar. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É o que diz a palavra. Que o Senhor te abençoe, abra o teu entendimento para que você veja o perigo que você está correndo se estiver longe de Jesus. Mesmo estando dentro da igreja, você tem que ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Não só um convertão, só um religioso, mas um homem que teve um novo nascimento, que está com o nome escrito no livro da vida. Fica na paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.